gravar. Eu vou colocar agora a tela, pessoal, na tela a aula de hoje. Certo? Estão vendo, meninas, a aula de hoje? Sim. Sim? Sim. Então, eu vou minimizar aqui e se vocês, durante a explicação, vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar, tá bom? Tá Bom, ok. a nossa aula de hoje é continuação da aula anterior. Na aula anterior eu falei para vocês a respeito dos 9 certos, né? A importância de seguirmos direitinho os 9 certos para não cometer erro na hora da administração de medicamentos. Essa aula a gente vai falar um pouquinho sobre preparo e diluição. Então, quando a gente pensa em preparo e diluição, a gente tem que ter habilidade e precisão. Daí a importância de sabermos como manipular todo o medicamento que estiver ao nosso alcance, certo? Bem como também realizar o cálculo seguro dos medicamentos, tá? Então, o preparo consiste na simples associação entre soluções líquidas ou uma solução em pó, diluída a um líquido, certo? Transformando ele, passando ele para uma forma que seja possível administrar pela via intramuscular, pela via endovenosa, pela via subcutânea, intradérmica, a via que o médico solicitar para a gente, tá bom? Aqui eu trouxe um pouquinho para vocês em relação às vias de administração. Então, a gente pode administrar um medicamento no nosso paciente por via enteral, ou seja, as vias enterais compreendem a via oral, sublingual, retal, são aquelas vias onde eu não perfuro tecidos do meu cliente, tá? E pode também, a gente também pode administrar por vias parenterais. São aquelas vias onde eu introduzo algum medicamento nos tecidos do meu cliente. Então, eu faço uma perfuração, eu rompo a barreira da pele, tá? E essas vias são vias parenterais, né? Que é a via intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Eu vou começar aqui falando para vocês da administração de medicamentos por via oral ou sublingual. Então, via oral é aquela via onde a gente oferece o medicamento para o nosso cliente e ele vai deglutir, ele vai engolir, certo? E a sublingual, a gente vai colocar o medicamento abaixo da língua dele. Então, quando eu for oferecer esse tipo de medicamento para o meu cliente, eu tenho que levar esse medicamento devidamente preparado e bem acondicionado. Então, eu vou precisar de uma bandeja, eu vou precisar de copinhos descartáveis, vou precisar de uma fita adesiva para identificar esse medicamento, para identificar nesse medicamento o nome do cliente, a dose do medicamento, né? E, se necessário, alguns materiais acessórios, como, por exemplo, seringa, gases, conta-gotas, etc. E a substância que eu vou oferecer para ele engolir, para ele deglutir. Água, leite, chá, né? Certo? Outra via enteral, a via retal. Muitos pacientes, o médico às vezes acaba solicitando a administração de medicamento por via retal. Ou seja, imaginem que o paciente está tendo uma crise convulsiva, então ele está se contraindo todo e a gente não consegue ter um acesso venoso adequado nesse paciente e muscular também não, porque ele está todo contraído. Então o médico muitas vezes vai falar, passa uma sondinha retal e introduz o medicamento. Para a gente fazer esse tipo de administração, a gente precisa também de bandeja, de luvas, né? Luvas de procedimento, de forro para forrar esse leito, de gases, do medicamento, né? Que vai ser um medicamento semissólido, no caso, um supositório ou líquido, comadre. Eu vou precisar de, se for um medicamento líquido, de sonda. Tudo isso, pessoal, vocês vão ver na íntegra em técnicas básicas, tá? Então, lá em Técnicas Básicas com a professora Fabiana, vocês vão aprender como administrar esses medicamentos por todas essas vias, certo? Via de administração por via tópica, né? Cutânea, ocular, otológica, nasal e vaginal. Então, via tópica cutânea são aqueles medicamentos que a gente passa sobre a nossa pele, na nossa epiderme, pomadas, cremes, né? Ocular, medicamentos que a gente vai introduzir nos olhos, otológica, medicamentos que a gente vai introduzir nos ouvidos.
Nasal, medicamento que a gente vai introduzir no nariz, e vaginal, por via vaginal. O que eu preciso também para administrar esses medicamentos? Uma bandeja, uma espátula, conta-gotas, aplicador, gás, luvas de procedimento, medicamentos. Tudo isso vocês vão ver o procedimento em si em técnicas básicas, tá bom? Espátula, conta-gotas, bandeja que eu já falei, né? Então, por via ocular, ó, se for um conta-gotas, se for líquido, a gente vai abaixar a pálpebra inferior e a gente sempre vai pingar no centro do olho, tá? Na região central do globo ocular. Se for pomada, a gente abaixa a pálpebra inferior e a gente vem aplicando, ó, da região mediana para a região lateral externa, tá? Sempre nesse sentido, que espalha melhor, é a forma correta de aplicar. Via nasal, a gente também faz uma hiperextensão da cabeça, então a cabeça vai ficar voltada para trás ou lateralizada, uma vez em cada narina. A via otológica, né, na orelha, no ouvido, a gente no adulto, a gente puxa o pavilhão auricular para cima e para trás, e na criança a gente vai puxar aqui, ó, no lóbulo da orelha para baixo e para trás, tá? Porque a criança ainda tem o ducto auditivo não totalmente no seu formato de adulto, ele ainda faz uma comunicação em relação ao seio maxilar, tá? Via vaginal, compete a introdução de medicamentos por via vaginal. Hoje, quem faz essa aplicação no hospital é o enfermeiro, tá? E agora, eu não entrei muito em detalhes, em técnicas dessas vias, nem das vias parenterais, pessoal, porque isso vocês vão ver em outra disciplina. Aqui o nosso foco é estudar como o medicamento age no organismo, né, como a gente pode introduzir esse medicamento e os cálculos de medicação, tá? Então, via parenteral, ela vai ser utilizada quando a gente deseja que esse paciente tenha uma resposta mais rápida ao medicamento que está sendo introduzido nele, certo? Em relação à via oral, por exemplo. Porque quando a gente administra por via oral, esse medicamento ele tem que ser deglutido, passar por todo o gastrointestinal, todo o trajeto gastrointestinal, para chegar lá no intestino delgado, e então lá no intestino delgado ele ser absorvido, tá? Então, por isso que essa via parenteral são vias mais rápidas, mas mesmo entre as vias parenterais tem diferença de tempo, né, de ação, de absorção e ação desse medicamento no nosso corpo. E essas vias parenterais são via intradérmica, que é nas camadas da pele, entre epiderme e derme, a via subcutânea, que é no tecido adiposo, que é tecido de gordura, via intramuscular, quando a gente introduz diretamente no músculo, e a via endovenosa. Lembrando que a intradérmica, a subcutânea, a intramuscular, todas elas têm a fase de absorção do medicamento, ou seja, a passagem do medicamento do local de aplicação para a circulação sanguínea. E a via endovenosa não tem essa fase de absorção, porque a gente já está introduzindo direto na corrente sanguínea, tá? O que eu vou precisar, então, para a via parenteral? Vou precisar de uma bandeja ou uma cubarrinha. A gente nunca vai poder ficar caminhando com esses medicamentos, com a seringa, agulha, segurando na nossa mão, né? Porque o calor da nossa mão, a temperatura da nossa mão pode alterar essa substância química. Fora isso, a gente pode tropeçar, cair, derrubar essa medicação, tá? Então, vou precisar de uma bandeja ou uma cubarrinha. Eu vou precisar de agulhas, vou precisar de algodão, álcool 70% para fazer a antisepsia da pele, o medicamento em si, que pode ser uma ampola, um frasco ampola, seringa. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês verem. Este, pessoal, é um frasco ampola. Por que frasco ampola? Ele vem um frasquinho com um pozinho dentro e ele geralmente vem com um diluente para a gente introduzir esse diluente nesse frasco ampola, diluir o medicamento para após então aspirar. O álcool 70% e algodão para a gente fazer a antisepsia da pele, a higienização da pele, tá? Seringas, que a gente tem de variados tamanhos, graduações e agulhas também. Então, a gente tem agulhas maiores, né, mais compridas e um diâmetro dela também maior, um calibre maior, agulhas pequenininhas para as administrações intradérmicas, por exemplo. O que vai variar a escolha dessa agulha
E da seringa vai ser o local de aplicação, né? O volume que eu vou aplicar, a profundidade que eu vou aplicar essa medicação. Cuidados, então, para administrar medicamentos por via parenteral. Antes da aplicação, realizar a antisepsia na pele. Eu não posso introduzir nada sem antes fazer uma boa higienização da pele, porque na nossa pele também existem micro-organismos que eu posso levar para o interior do tecido se eu não fizer uma boa higienização, certo? Realizar rodízio dos locais de aplicação. Tem pacientes que fazem uso, por exemplo, de insulina, que tem que receber várias aplicações ao dia, né? Ou mesmo medicamentos como anticoagulantes, que é subcutâneo. Então, a gente tem que sempre fazer um rodízio, evitar aplicar toda vez no mesmo local, né? Para não causar lesões teciduais. Observar o uso da angulação de administração correta, de acordo com a via e do número da agulha. Então, dependendo do tecido que eu quero atingir, do tecido que eu quero colocar esse medicamento, eu vou ter um ângulo adequado e correto da agulha, bem como um tamanho de agulha, tá? A gente vai ver mais à frente. Antes da administração do medicamento, por vias subcutâneas intramuscular, a gente deve aspirar o êmbolo da seringa para a gente ter certeza que nós não funcionamos um vaso. Então, introduzimos a seringa, a agulha, antes de injetar o medicamento, a gente retrai, a gente puxa esse êmbolo para aspirar e ver se retorna sangue lá no canhão da agulha, tá? Se retornar, a gente tem que tirar a agulha e refazer a técnica, porque intramuscular ou subcutânea não podemos administrar diretamente em vasos sanguíneos. Desprezar a seringa com a agulha juntas em recipiente próprio para pérfuro cortante. Então, a gente nunca vai, após administrar o medicamento no paciente, seja subcutâneo, intradérmico, intramuscular ou endovenoso, a gente nunca vai reencapar a agulha numa tentativa de proteger essa agulha, tá? Para evitar acidentes. Porque eu tentando reencapar, eu estou me submetendo a cometer um acidente de trabalho, tá? Com material pérfuro cortante. Então, a gente vai pegar a seringa com a agulha e desprezar a seringa e a agulha dentro do Discarpac, que é um recipiente com caixinhas de paredes rígidas. Hoje tem recipientes que ele tem um dispositivo de trava, então a gente coloca a agulha, né, trava e você consegue desconectar a seringa. A agulha cai dentro do recipiente e a seringa, então, a gente despreza no saco leitoso, tá? Vamos ver agora via por via parenteral. A via intradérmica, pessoal, é utilizada para fazer pequenos volumes, né? Geralmente ela é utilizada para aplicação de vacinas, como por exemplo a vacina BCG, que todo bebezinho recebe, né, no bracinho direito, e consiste na administração de medicamento entre as camadas da pele, ou seja, entre a epiderme, que é essa camada mais externa, e a derme, tá? Ela também é uma via para a gente fazer testes de sensibilidade. Então, a gente também usa ela como teste de sensibilidade, essa via intradérmica. Geralmente, a gente faz aqui no antebraço, tá? Os testes. Então, o local mais utilizado é a região escapular, face interna do antebraço, né? E região do deltoide, no caso da BCG, deltoide do lado direito. Para que não tenha interferência, pessoal, em relação à ação da droga, da droga e nos testes de sensibilidade, a limpeza ela deve ser feita com água e sabão, tá? Aqui, então, um exemplo ó, de via intradérmica. Aqui foi a aplicação de BCG, tem que formar uma pápula, tá? Essa bolsinha. E aqui na região face interna de antebraço são testes de reações alérgicas, tá? Na via intradérmica, a gente usa aquela agulha menor, a mesma agulha para a via subcutânea, e a gente coloca a agulha bem rente à pele, tá, pessoal? É bem rente. Eu gosto de fazer, sabe o quê? Para vocês treinarem. Pega um tomate, não pode ser verde, mas também não pode ser muito maduro. E se vocês tiverem uma seringa de insulina, vocês podem comprar em qualquer farmácia, uma seringuinha de insulina. Com o bisel da agulha para cima, que é aquele corte, tá vendo? Não sei se vocês conseguem observar aqui, o corte da agulha para cima. Vocês vão introduzir bem superficialmente no tomate e injetar um pouquinho de água. Formou a pápula, formou aquela bolsinha, vocês conseguiram acertar a via intradérmica, tá? E aqui as regiões que a gente faz via intradérmica. A via subcutânea
consiste em administrar medicamentos no tecido subcutâneo, ou seja, tecido adiposo, camada de gordura. O que a gente pode injetar nessa camada? Vacinas, hormônios, anticoagulantes, né? O que é indicado? Que é nessa camada a gente aplique até 1 ml de volume, para não sobrecarregar esse tecido, tá? Os locais de aplicação, né, para medicamento subcutâneo. Então, na verdade, assim, subcutâneo eu posso aplicar em qualquer lugar do meu corpo, desde que eu atinja a camada de gordura. Peguei gordura, independente do local, eu estou administrando no tecido correto, tá? Quando for via subcutânea. É importante, quando a gente for utilizar a via subcutânea, sempre realizar uma prega, tá? Uma prega cutânea. Então, a gente vai fazer a antisepsia com álcool 70, esperou o álcool evaporar, secar, a gente faz essa prega e introduz a agulha no ângulo de 90 graus, para eu evitar que essa agulha chegue aqui no músculo, tá, pessoal? Então, se eu tiver com uma agulha própria para medicação subcutânea, que é aquela agulha de insulina, eu entro com ela a 90 graus. Se eu não tenho aquela agulha, eu tenho agulha maior, aí eu não posso entrar 90 graus, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Se a minha agulha for maior do que a agulha indicada para a via subcutânea, se eu entrar ela no ângulo de 90 graus, ela vai passar por pele, tecido adiposo e ela vai chegar no músculo. Não é aqui no músculo que a gente quer no tecido adiposo. Então, aí eu posso usar uma agulha maior, mas eu mudo o ângulo dessa agulha. Eu diminuo o ângulo, eu ponho um ângulo de 45 graus, tá? Aqui são todos os locais mais utilizados em ambiente hospitalar para administração de medicação via subcutânea. A via intramuscular, né, consiste na aplicação do medicamento diretamente no músculo, certo? A absorção dessa via é muito mais rápida se comparada à subcutânea, porque a subcutânea vai no tecido adiposo que não tem tanta vascularização. E a intramuscular vai direto no músculo que é muito vascularizado, tem muita corrente, tem muitos vasos sanguíneos, tá? Então ela é bem mais rápida. O volume tem que ser compatível com a extensão do músculo dessa pessoa, a massa muscular. Então, tem várias literaturas. A literatura que eu pesquisei para trazer para vocês, ela fala que no deltoide, o volume a introduzir é de aproximadamente 2 ml, porque o deltoide é um músculo menor, né? Ele não vai suportar tantos volumes, altos volumes, na verdade. No glúteo, no máximo, até 4 ml. E na coxa, no vasto lateral da coxa, 3 ml, tá? Quantidades maiores que 3 ml devem sempre ser bem avaliadas. Mas isso, pessoal, vai depender muito do músculo, da massa muscular de cada indivíduo. Então, a gente pode injetar, por exemplo, 5 ml no glúteo de uma pessoa, se essa pessoa tiver condições de receber 5 ml, tiver um músculo maior, né? Mais tecido muscular. O que pode ocorrer de complicação nessa via? Formação de nódulos, abscessos, necrose e lesões de nervos. Então, se você não fez uma boa antisepsia, na hora que vai introduzir o medicamento, pode levar uma contaminação, que pode evoluir para um abscesso ou uma necrose, tá? Se você não introduziu no local correto, pode atingir um nervo e também pode ter formação de nódulos por edema ou mesmo por introdução no tecido errado. Aqui algumas imagens. Então, a gente tem aqui o músculo deltoide, o glúteo, tá? Ventroglúteo e vasto lateral da coxa. Vocês vão aprender tudo isso com a professora Fabiana em técnicas básicas. Aqui uma outra demonstração, né, de região que a gente pode aplicar medicação intramuscular. E a via endovenosa é a via que a gente utiliza quando a gente quer uma resposta mais rápida, né, daquele tratamento, daquele medicamento, porque eu já estou mandando direto para a corrente sanguínea, ou seja, não tem a fase de absorção, já vai direto para a distribuição do medicamento no organismo da pessoa, tá? A gente não pode administrar nenhuma solução oleosa ou que contenha flocos, né, partículas, tá, sólidas. Então, como a gente faz a via endovenosa? Após, né, diluir o medicamento, preparo correto do medicamento, a gente vai prender essa circulação sanguínea através do garroteamento, e aí depende da profundidade desse vaso, eu vou entrar com uma angulação menor, por exemplo,
15 graus, 30 graus, ou uma angulação maior, 45 graus, se esse vaso estiver mais profundo. Vou falar um pouquinho das responsabilidades, né, que a gente tem que ter. Então, responsabilidades segundo o Código de Ética da nossa profissão. A gente tem que reconhecer, avaliar e monitorar situações de riscos comuns. Então, eu tenho que conhecer aquele medicamento que eu estou manipulando, eu tenho que saber o que ele pode apresentar, né, de efeitos colaterais, o que pode ter de complicação para saber como progredir, como tratar, como me posicionar frente a uma complicação, tá? É muito importante a participação do cliente em todo o processo de atendimento, porque aí ele vai saber o que está sendo introduzido nele. Se caso no momento de extração a gente vá com o medicamento errado, ele está ali apto e ciente do medicamento que ele vai usar, receber, por isso ele pode interromper o processo de falha. Cálculos e diluição de medicamentos. A gente deve sim dominar cálculos e diluição de todos os medicamentos, tá? Mas existem vários fatores de riscos que podem contribuir para o aparecimento de uma intercorrência relacionada à medicação. A gente tem, por exemplo, fatores de risco no nosso ambiente de trabalho, fatores de risco do próprio paciente, fatores de risco do próprio profissional da saúde e fatores de risco envolvendo o próprio medicamento. Então, vamos ver. Em relação ao paciente, quais os fatores de riscos desse paciente que pode levar a gente a cometer uma falha? Ou ele mesmo, né, cometeu uma falha. Problemas de memória, então pacientes que têm Alzheimer não lembram se já tomou medicamento ou não. Condições específicas, então pacientes que não conseguem deglutir adequadamente os medicamentos. Pacientes que fazem uso de muitos medicamentos, eles podem se confundir. Pacientes com vários problemas de saúde e por conta disso, um medicamento pode alterar a funcionalidade do outro medicamento. Pacientes incapazes de se comunicar bem, por exemplo, neonatos, eles não conseguem se comunicar bem com a gente, né? Em relação ao profissional de saúde, inexperiência do profissional, pressa, como em situações de emergência, ele quer resolver tudo muito rápido e não tem atenção. Profissionais que realizam multitarefas, fazem muitas coisas ao mesmo tempo, eles estão mais sujeitos a cometerem erros. Profissionais que não têm uma supervisão, então, por exemplo, vocês trabalhando, sem um enfermeiro estar junto com vocês, orientando, supervisionando, tá? Ensinando. Trabalho em equipe ineficaz, então não tem um bom entrosamento entre as pessoas, vive em conflito. Falha de comunicação entre os profissionais, não tem uma boa passagem de plantão, por exemplo, não tem uma boa anotação de enfermagem, tá? E relutância em usar memórias auxiliar, como bula, protocolos, livros e outros. Então, aquele profissional que se julga o esperto, ele sabe tudo e ele não quer dar o braço a torcer e perguntar sobre as suas dúvidas para outro profissional. Em relação ao ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho com ausência de cultura de segurança, então não existe treinamento que oriente as pessoas, né, ao uso de EPIs, a boa higienização das mãos, dificuldade ao acesso de informações para os profissionais, dificuldade ou impossibilidade de acesso ao diagnóstico médico, então são aqueles médicos que não colocam o verdadeiro diagnóstico, aí o funcionário não tem muito bem como saber, né, se aquele tratamento que ele está desempenhando está surtindo o efeito esperado ou não, e funcionários trabalhando em locais inapropriados. Em relação a medicamentos, a gente sabe que existem muitos medicamentos que podem ser confundidos uns com os outros, né? Porque eles têm seu formato igual, a cor do seu frasco igual, a letra do frasco igual, a embalagem. Então, esses medicamentos são os mais perigosos. E aí, o que a gente deve fazer para evitar? Evitar falhas, né? Evitar guardar esses medicamentos juntos ou próximos uns dos outros, né? Medicamentos parecidos têm que estar bem distantes uns dos outros, tá? Letras muito pequenas no rótulo dificulta a nossa visualização e a gente pode ser induzido a cometer um erro. Muito importante, pessoal. Antes de medicar o paciente, a gente deve procurar conhecer o que é o medicamento que a gente está oferecendo, né? Qual que é a função desse medicamento, efeito colateral, a via correta de administração. Procure seguir atentamente aos 9 certos da administração de medicamentos, higienizar sempre as mãos antes e após o preparo desses medicamentos.
Para a administração de drogas intramusculares, subcutânea, a gente deve alternar sempre o local de aplicação para evitar lesão tecidual. Durante a infusão da droga endovenosa, a gente tem que estar atento às condições gerais desse paciente. Em caso de dúvidas em relação à dosagem da droga prescrita, via, vocês sempre deverão perguntar para o enfermeiro, para a equipe médica, tá? Ou mesmo até para o farmacêutico, na ausência desses outros profissionais. Durante o preparo e administração desses medicamentos, a gente não deve conversar, porque a conversa induz a gente a uma distração e também a contaminação dos medicamentos, tá? Nunca esquecer de checar o horário da medicação que a gente administrou. Caso não seja possível a administração da medicação no horário prescrito, é importante que vocês comuniquem o enfermeiro, né? Bole o horário, é bole, tá, gente? Tá bote aqui, eu esqueci de corrigir. Bole o horário e justifique o motivo na anotação. Bolar o horário significa fazer um círculo em volta, né, desse horário. Isso quer dizer que você não deu a medicação naquele horário, tá? Manter a sala de preparo de medicação sempre em ordem. Então, tem que estar sempre tudo muito bem organizado, higienizado. Eu trouxe aqui para vocês agora, meninas, 2 vídeos, né? Esse vídeo e o outro. É só vocês copiarem e assistirem lá no YouTube. São vídeos que tratam de erros de medicação. Não são vídeos para assustar vocês, para amedrontar ou desestimular vocês, mas vídeos para que vocês entendam a importância de seguirmos sempre os 9 certos. Sempre estar muito atento durante o preparo de medicação para não levar a gente a cometer um erro, tá? E aqui eu gosto muito desse slide no queijo suíço, porque ele mostra que um erro, um acidente, uma falha pode ser evitada. Então, esse acidente, essa falha pode estar lá na prescrição médica, o médico prescreveu uma via errada, uma dose errada, uma frequência errada. E se eu, quando eu vou preparar esse medicamento, eu me atento a isso, eu já nesse momento aqui, eu já barro a falha, eu evito um acidente. O erro pode estar na dispensação, a farmácia mandou um medicamento errado e eu não conferi e fiz o medicamento errado. O erro pode estar no armazenamento, eu guardei medicamentos com a mesma cor, mesmo rótulos parecidos juntos, e na hora que eu fui pegar, eu peguei o medicamento errado e eu não conferi o medicamento para ver que medicamento que eu estava preparando. E pode estar também na hora da administração, tá? Aquele profissional que não confere os 9 certos para medicação segura e acaba cometendo o erro. Se a gente seguir os 9 certos, não tem como a gente errar, tá, pessoal? A aula hoje era bem curtinha, era isso. Eu vou dar um tempo agora lá no WhatsApp para todo mundo tirar as dúvidas e a gente continuar a nossa discussão lá. Tá bom, meninas? Tá bom. Certo? Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não. Não? Então tá. A gente continua lá no WhatsApp, tá bom? Beijo. Beijo. Beijo, professora. Obrigada.